Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos conversar a respeito do glúten e quais são as doenças relacionadas com a sua ingestão. Então vem comigo! Mas o que seria o glúten então, pessoal? O glúten é um complexo de proteínas rico em gliadinas e gluteaninas, que a característica do glúten é ser resistente à enzima digestiva. E o glúten, da palavra vem do latim, que significa cola ou goma. Então é justamente o que dá liga para os alimentos, como por exemplo pães, bolos e massas. E onde nós encontramos o glúten? Você encontra o glúten diretamente no trigo, na cevada e no centeio. O resto dos outros cereais, como por exemplo a aveia, é por contaminação. Não é que existe glúten diretamente na aveia, mas como você usa o mesmo moinho para você preparar o trigo, é o mesmo moinho que se prepara a aveia. Então, por contaminação cruzada, você acaba encontrando nesses cereais também. E por que existem doenças relacionadas com a exposição do glúten? Porque, como eu falei para você, existem algumas proteínas, como por exemplo a gliadina, que são resistentes às enzimas digestivas, e existem porções nesse tipo de proteína que aumenta a atividade citotóxica, aumenta a atividade inflamatória e aumenta a permeabilidade intestinal, e isso pode gerar doenças. E quais são essas doenças que são relacionadas com a exposição do glúten? Em 2011, pela primeira vez, se reuniram os maiores especialistas sobre o assunto e bolaram um consenso a respeito dos espectros de doenças relacionadas com a exposição do glúten. Segundo o consenso, nós podemos dividir em 3 tipos principais de desordens relacionados com o glúten e com o trigo. Podemos ter os problemas autoimunes, onde está incluso a doença celíaca, a dermatite herpetiforme e a ataxia do glúten. Nós temos a alergia do trigo, que, como todo processo alérgico, existe um processo uma reação inflamatória estaminérgica, com calor, lesões de pele, pode ter até relacionado com alterações respiratórias, como por exemplo asma, e existe a sensibilidade ao glúten, que é um novo distúrbio relacionado com o glúten que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E quais seriam esses problemas autoimunes, esses distúrbios autoimunes relacionados com o glúten? Nós podemos citar a doença celíaca, que é a doença mais conhecida relacionada com o glúten. Antigamente só se conhecia ela. É um processo imunológico onde o seu corpo produz autoanticorpos que, com a exposição do glúten, gera uma tremenda inflamação e uma destruição do seu tubo digestivo, podendo levar à desnutrição, à desabsorção de nutrientes e até mesmo doenças graves, como por exemplo, existe um aumento do risco de câncer. Outro distúrbio autoimune é a ataxia do glúten, relacionado com a exposição do glúten. A ataxia é um problema neurológico, onde leva um distúrbio do equilíbrio, né, e alterações neurológicas relacionadas com a exposição do glúten. E existe também a dermatite herpetiforme, que são lesões da pele, tipo bolhosas, que parecem herpes, que também estão relacionados com a exposição do glúten. Como eu falei para vocês, esses são processos autoimunes. E para você ter esse diagnóstico, você tem que necessariamente ter autoanticorpos contra o glúten, que são vários. Existe uma nova situação, que é a sensibilidade do glúten, que não é nem doença celíaca e nem alergia do trigo, que são pessoas que comem o glúten e não se sentem bem, com uma ampla variedade de sintomas, desde intestinais e desde extraintestinais, como por exemplo dor de cabeça, dores articulares, até mesmo alteração da concentração,
e até mesmo alterações da parte psicológica. Existe uma ampla variedade de sintomas. Então, o principal diagnóstico da sensibilidade ao glúten é clínico. Uma pessoa que come glúten e não se sente bem, deixa de comer glúten, se sente melhor, come de novo glúten, não se sente bem, já pode ser diagnosticado como sensibilidade ao glúten. Uma coisa muito interessante é que todos esses distúrbios relacionados com o glúten deram um salto gigantesco nos últimos anos. Então, por exemplo, estima-se que 1% da população mundial possui doença celíaca e isso vem aumentando gradativamente, cada ano que passa está maior. E a sensibilidade ao glúten, as pesquisas chegam a adventar que de 10 a 15, algumas estatísticas falam até 20% da população mundial pode ter sensibilidade ao glúten. E por que isso tem ocorrido? Ninguém sabe ao certo exatamente, mas existem algumas hipóteses que falam que pode ter sido devido às modificações genéticas do glúten, onde existe uma variedade de glúten chamado de trigo anão, onde se concentrou muito glúten no trigo, então aumentou a concentração do glúten. Outras pesquisas falam que estão relacionadas ao uso do agrotóxico. Existe uma pesquisa que correlacionou quando começou a se usar muito glifosato, que é um tipo de agrotóxico no trigo, aumentou muito os níveis de doença celíaca, a incidência de doença celíaca na população. Outra hipótese são o uso de vários medicamentos muito comuns no dia a dia, como por exemplo o uso de antibióticos, onde altera a flora intestinal, e também o uso de substâncias protetoras gástricas, como por exemplo os omeprazóis, pantoprazóis, onde altera a acidez gástrica e pode alterar também a microbiota intestinal. Mas e aí? Uma pergunta que muitas pessoas me fazem: e o glúten? Se eu não tenho nenhum desses problemas, é saudável comer glúten? Então afirmo para vocês que o glúten, devido a todas essas características, ele por si só, ele tem uma característica inflamatória. Então, não é muito saudável você comer em excesso, mesmo que você não tenha doença celíaca, nem que você não tenha alergia ao trigo, nem que você não tenha sensibilidade ao glúten. Então, o excesso dele nunca vai ser bom para a sua saúde, porque ele é resistente a enzimas digestivas e ele tem uma característica de gerar inflamação. E as pesquisas têm mostrado que mesmo em pessoas que não têm nenhum desses problemas, nenhum desses espectros de doenças relacionadas com o glúten, a exposição do glúten pode fazer uma situação que é aumentar a permeabilidade intestinal. O que é aumentar a permeabilidade intestinal? Então você imagina que no seu intestino existem células que são chamadas de enterócitos. Uma célula ela está grudada na outra e entre um espaço de uma célula e outra não deveria se absorver nada, né? Existe uma coisa que é junção compacta, o tight junctions, que impede a absorção de substâncias indesejáveis do seu intestino para o seu corpo. Quando você tem um aumento de permeabilidade intestinal, o que acontece? Você rompe essa barreira, essas tight junctions, que são a barreira que protege a absorção de substâncias indesejáveis entre uma célula e outra do intestino, fazendo que a absorção de várias coisas do seu intestino para a circulação, como por exemplo LPS, que são pedaços de bactérias, próprias bactérias, toxinas, micropeptídeos bacterianos, e tudo isso vai gerar o quê? Uma inflamação sistêmica. E nos últimos anos, as pesquisas têm mostrado que esse aumento de permeabilidade intestinal está relacionado a várias doenças crônicas, como por exemplo diabetes, obesidade,
vários distúrbios imunológicos e doença celíaca, síndrome do intestino irritável. Então parece que a exposição em excesso do glúten pode contribuir para essa alteração da permeabilidade e ajudar a piorar a saúde. O que eu gostaria de lembrar é que várias coisas aumentam a permeabilidade intestinal e não é só a exposição ao glúten. Nós sabemos que o uso de medicamentos, como por exemplo os antibióticos, pode aumentar a permeabilidade intestinal, as toxinas, uma má alimentação e hábitos ruins, como por exemplo cigarro, também podem aumentar a permeabilidade intestinal. Então é isso, pessoal. Relembrando, existem doenças, existem distúrbios relacionados com o glúten, como por exemplo as doenças autoimunes, como a doença celíaca, a dermatite herpetiforme, a ataxia do glúten, existe a alergia do trigo e existe a sensibilidade ao glúten. Mas se você não tem nenhum desses problemas, também o comer excesso de glúten não faz bem à saúde, porque ele pode ajudar a aumentar a permeabilidade intestinal e as pesquisas mostram que o aumento de permeabilidade intestinal está associado a inúmeras doenças. Até a próxima e muito obrigado!